Este é o programa do Movimento Perfeito na TV. E eu sou Rosalia Schwark, psicóloga, e criei um método próprio de trabalho, o Movimento Perfeito, o método do Movimento Perfeito. O Movimento Perfeito é uma forma moderna e atualizada para que você aprenda a viver a sua vida de forma expansiva e superando os seus limites ou as suas limitações. Eu falo moderna e atualizada porque a base desse método é muito moderna, é a psiconeurociência que se desenvolveu muito na última década, principalmente na última década. 2003 descobrimos a imensa capacidade de plasticidade do nosso cérebro, dele se modificar. Muitas pessoas têm problemas, ou por acidentes, ou determinadas áreas do cérebro que não funcionam muito bem, e aplicando determinadas qualidades de pensamento, determinadas formas de pensar, conseguem alterar esse resultado. A sua forma de pensar, ela é descarregada no seu cérebro e produz resultados produtivos ou limitantes. E você tem qualidade de pensar? Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Eles estão produzindo materializações, condições adequadas de vida para você ou não? Estão produzindo insatisfação, dificuldades ou problemas? A maioria das pessoas não se dá conta de que esta qualidade de pensar é que vai produzir lá adiante todas as matérias que ela vai viver. A maioria pensa que as condições que vivem é que determinam os seus problemas. Se estão vivendo uma condição de dificuldade financeira, esta condição é que gera o problema com o dinheiro. E tentam mexer na condição, tentam agir sobre a condição inadequada de determinado problema. E quanto mais tentam modificar essas condições, mais perdem a energia se envolvendo com o problema. O que a maioria das pessoas não se dá conta é que tem que se trabalhar a estrutura, aquilo que gera, que é a nossa qualidade de pensar. A física moderna nos prova que não existe matéria sem energia, ou seja, não existe condição adequada ou inadequada na sua vida que não tenha sido criado pela sua energia, ou seja, a sua energia, a minha energia como seres humanos é a qualidade do nosso pensamento. Você não pode viver coisas que você não concebe. Você só pode viver as suas ideias concebidas. E é por isso que é muito importante você pensar sobre a estrutura que está criando todas as condições da sua vida, a sua estrutura de pensar. O que é muito comum também é que quando vivemos uma condição inadequada, a nossa tendência natural é nos envolvermos demasiadamente com aquilo. Quando uma pessoa está vivendo um problema, é muito comum ela ter pensamentos obsessivos sobre aquele problema. Ela pensa naquilo o tempo inteiro. Isso é a tendência natural. Mas será que pensar na sua situação difícil, minuto a minuto, conversar sobre a sua situação difícil, se queixar, reclamar, falar, concentrar toda a sua atenção sobre isso, lhe ajuda? Estudando o cérebro, sabemos que não traz alívio que você procura ficar remoendo os seus problemas. Não vai ser ali que você vai encontrar a solução. Porque quanto mais você foca a sua situação, foca o seu pensamento naquela situação difícil, maior ele vai ficando. E você vai perdendo a energia, a química do resultado. Sim, porque cada pensamento que você tem descarrega uma química. E essa química vai produzir emoções. Quando você começa a pensar muito numa dificuldade, gradativamente você vai reduzindo as suas capacidades de sair dela. Nós temos 3 tendências naturais que precisamos aprender a vencer através do controle mental, através de técnicas mentais. Vencer esta tendência natural. A nossa primeira tendência natural é que diante do novo, diante do desconhecido, nós tememos para nos proteger.
A maioria das pessoas pensam no pior resultado, como se isso pudesse as proteger de algo. Então eu penso no pior resultado, assim eu já me defendo. Nós não fomos educados a desejar para nos proteger. Tem pessoas que inclusive têm medo de desejar e depois se frustrar. O medo de desejar é ter expectativas positivas e depois não conseguir e ficar mais frustrado. O que as pessoas não se dão conta é que no momento que eu começo a criar expectativa do pior, eu já começo esta construção no nível mental. E em questão de tempo, é só uma questão de tempo, a construção material compatível vai chegar. Então essa é uma tendência que nós precisamos aprender conscientemente a vencer. Diante do novo, desejar ao invés de temer. Nós temos em média, gente, 60 mil pensamentos por dia. Você sabe o que é isso? A nossa mente é muito barulhenta. A maioria desses pensamentos, eles são fragmentados, eles não são coerentes, é excesso de estímulo. Muitas pessoas ficam com excesso de preocupações, se envolvem com excesso de tarefas. Eu chamo isso de deixar o nosso grande potencial, a nossa mente suja. As técnicas do movimento perfeito, do método do movimento perfeito, elas são utilizadas para limpar a sua mente e criar espaço para novas informações e informações de qualidade poderem ser acessadas e criarem redes neurais. Então precisamos aprender técnicas para limpar a nossa mente. Precisamos aprender a não temer, precisamos aprender a criar expectativas positivas. O método do movimento perfeito são técnicas para que você interrompa essas tendências que prejudicam tanto os seus resultados. Então é você aprendendo a descarregar informações de qualidade no seu cérebro. Existem dois princípios básicos dentro das técnicas do movimento perfeito. O primeiro é não se envolva, dissolva. Aprenda a não se envolver com o problema, porque você sabe, a ciência prova, quanto mais você se envolver com o problema, maior ele fica. Aprenda a dissolver. Isso significa não negar o problema, e sim entender a estrutura mental que gera esse problema e interromper essa estrutura mental e colocar informações de mais qualidade, através de técnicas que foram desenhadas em condições especiais para afetar de maneira poderosa o seu cérebro, criando novas redes neurais. Um outro princípio do movimento perfeito é: não existe nada mais poderoso do que uma mente limpa e focada. Então as técnicas do método são técnicas de limpeza. Limpar o quê? As suas crenças limitantes que você vem carregando a longa data, às vezes lá da infância. Nós, dentro do nosso método, mapeamos essas crenças, né? E vamos produzindo técnicas para você limpar, para criar espaço para novas leis pessoais ou crenças mais produtivas. Sendo assim, você não mexe na condição externa ou na condição inadequada que produz o seu problema. Você vai alterar a estrutura, a qualidade do seu pensar que vem produzindo aquela condição. Caso contrário, se você mexe apenas na condição inadequada, os problemas se repetem. É o que eu vejo muito frequente. A pessoa troca de trabalho, mas continua com a mesma estrutura mental e lá no novo emprego repete as mesmas condições e repete os mesmos problemas. Nos relacionamentos, não adianta você mudar um relacionamento lá fora, a condição inadequada do seu parceiro ou de você naquela parceria, enquanto você não mudar a sua estrutura mental. Senão as coisas se repetem. E o que acontece com muitas pessoas? Os problemas vêm de forma repetitiva. É muito importante que você aprenda a quebrar, interromper esses alicerces. Venha conhecer o método do movimento perfeito, que são estas técnicas. Eu lhe convido para participar dos seminários de verão, que vão acontecer em janeiro, 26 de janeiro, das 19 às 21 horas e 23 de fevereiro, também no mesmo horário. Você pode saber mais informações no Espaço MP ou no nosso site www.movimentoperfeito.com.br. Os seminários de verão são desenhados para ensinar práticas.
Não basta você só conhecer o poder da sua mente, você tem que conhecer as ferramentas essenciais para você trabalhar com a sua mente. Não basta pensamento positivo, não basta você ficar pensando positivamente, porque às vezes isso nem chega a afetar as suas redes neurais. Você precisa, antes disso, aprender técnicas de limpeza, criar espaço para o novo chegar na sua vida. Venha conhecer o método do movimento perfeito, janeiro e fevereiro, com os seminários de verão.